Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um programa do nosso canal. É chegada a hora. É chegada a hora. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um livro que eu acabei de ler, que chama As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Escrito por Haemin Sunim, né? Haemin Sunim é um monge budista, né? E professor de uma universidade. Ele é coreano. E esse livro eu pude extrair muita coisa boa, né? De ética, inclusive, como eu sou professor de ética, pude extrair muitas lições que dá para se aproveitar também na matéria de ética. Pois muito que bem. Nesse livro, ele já começa falando sobre a nossa visão de mundo, né? Por exemplo, existem pessoas que vê o mundo de forma muito agitada. Claro, se você mora num grande centro urbano, né? Tá sempre em meio a multidões, sempre correndo, estressado, você acha que o mundo é frenético, né? Você acha que o mundo é agitado. Mas quando na verdade é o contexto que você está inserido. Então o livro já começa dizendo que você não tem como ter a visão do todo. Você tem uma visão de uma parte. Ela fala sobre, por exemplo, uma espécie de uma catedral, onde que chamou muita atenção dela o piso da catedral e ela ficou muito fixada no... Ela não, né? O Haemin Sunim. Então ele ficou muito fixado ali no piso. Então você consegue fixar uma parte do conhecimento, mas você não tem como fixar todo o conhecimento. Tem uma palavra chamada epistemologia, que é uma ciência que estuda o conhecimento, o quanto nós somos capazes de adquirir, né, de acumular conhecimento. E não dá pra gente ter o conhecimento de tudo, saber de tudo que acontece no mundo, no universo. Nós morreríamos, não teríamos esta capacidade. Fato é que, então, eu preciso ter consciência de como que eu estou enxergando esse mundo e qual a leitura que eu faço dessas coisas. O mais importante é ter consciência disso. O Haemin Sunim fala a consciência do relacionamento que eu estou inserido. Por exemplo, ele comenta assim, olha, você tem um grande amigo, né? Ou uma grande amiga. E se você ficar num excesso de convivência, até aquele seu amigo ou aquela sua amiga que você acha uma pessoa extraordinária, se você ficar com excesso de contato ou passar a ter uma convivência, em algum momento você vai se irritar ou a pessoa vai se irritar com você. E aí você pode começar a pensar, isso aí não é um bom amigo. Na verdade, a amizade ela continua a mesma. O que precisa mudar é a forma do relacionamento. Então é o relacionamento que precisa mudar e nem sempre é a amizade. Fala também de situações de relacionamentos, né? Para você, os relacionamentos muitas vezes amorosos, por exemplo, começam por acaso, mas ele não precisa terminar por acaso. Você pode até planejar isso, saber como fazer um bom término de relacionamento, não falar mal do ex, se relacionar com o chefe, não ficar irritado quando um chefe pede alguma coisa, mesmo que não seja do seu ofício ali, encarar as coisas de forma diferente. Tudo vai depender de como você encara a realidade. Ela narra uma situação, uma experiência que me lembra uma experiência que eu vivi, né? Quando eu fazia a faculdade de Direito, pessoal, o livro me fez lembrar isso. Eu me recordo que eu tinha um professor de Direito Penal chamado Sérgio Lúcio Rufo. Caso ele veja esse vídeo, um grande abraço ao doutor criminalista, né? Um grande mestre, professor, advogado. E eu me lembro que uma vez ele deu uma aula e ele no primeiro dia de aula, ele falou, olha, na próxima aula eu não vou começar lecionando. Eu vou começar perguntando o que vocês estudaram e eu vou tirar a dúvida de vocês. E aí eu me recordo que eu não levei isso muito a sério. E ele realmente começou a aula. E aí, quais as dúvidas que vocês anotaram para eu responder? Um professor com doutorado, pessoal. Pensa, um homem de um currículo excepcional. E eu não sabia o que perguntar, porque naquela semana eu não tinha estudado a matéria dele. Eu tinha dado atenção em outras matérias, mas não tinha estudado a matéria dele especificamente. E o mais interessante é que ninguém da sala havia estudado, ninguém conseguia sequer fazer uma pergunta para então o professor naquele momento. E aí ele deu uma lição de moral na sala, repreendeu todo mundo, falou o que vocês querem da vida, e enfim, fez um belo de um sermão. Eu me lembro que na hora do intervalo ali, né, eu me recordo que conversando com os colegas, a maioria encarou o professor como alguém arrogante, estúpido, né?
encarou aquela chamada dele de atenção como alguém presunçoso, como alguém não humilde, desumilde, e muitos encararam dessa forma. Alguns poucos, dentre eles eu, falaram, olha, mas a gente também tinha que ter estudado, a gente está aqui para isso. Então eu comecei a encarar dessa forma, como um desafio. Eu falei, puxa, eu preciso estudar, a próxima aula eu vou fazer perguntas para ele. Pelo menos uma pergunta eu tenho que fazer, pô, eu tô aqui. E foi como eu tinha feito. Naquela semana eu já tinha estudado bastante a matéria dele, dado uma relativa atenção. Tinha feito uma pergunta, ele achou a pergunta muito simples, respondeu. Mas com o passar do tempo, fui mantendo essa disciplina. E eu percebi que quando foi caminhando já perto do final do curso, eu comecei a fazer perguntas mais complexas e comecei a gostar da matéria, e hoje me tornei um especialista na matéria. Por que eu estou compartilhando isso? Até hoje muitos falam, olha, isso já faz alguns anos que eu me formei, e falam aquele professor era arrogante, e não era. Tudo, quer dizer, pelo menos na minha ótica, pela minha janela, encarei aquilo como um desafio, como alguém que queria que eu aprendesse mais, alguém que tinha crença de que a gente era capaz de mais. Tudo depende de como você encara a realidade, como você encara os fatos, não é? Imagina, lá fala também sobre que as pessoas que são do movimento budista fazem meditações, muitos evoluem não só pela crença em si mesmo, mas porque, por exemplo, no caso do budismo, né? Porque Buda acreditava nos seus 500 discípulos, e é por isso que eles passavam também a acreditar em si mesmos. Fala também da semelhança entre religiões, entre budismo e cristianismo. Fala, olha, você não precisa, você tem que buscar compreender o outro, né? Por que o outro tem aquelas crenças, e não convencer o outro a acreditar da mesma forma que você acredita. Ensina a aprender, ensina a refletirmos, a conviver com os diferentes, com aqueles que pensam diferente da gente. O livro dá um exemplo que eu gostei muito. Fala, se colocasse Buda, Maomé e Jesus, Cristo, numa mesma sala, certamente eles não iam entrar em conflito de ideias, né? Eles não iam ter rancor um com o outro. Isso é coisa de seguidores, né? Dos fanáticos religiosos. Normalmente os fundadores não trazem com eles em seu bojo, né? Em seu espírito, o fanatismo. Embora eu não estou nivelando aqui em pé de igualdade Jesus com Buda ou com Maomé, eu como cristão creio que Jesus é o Filho de Deus, que é o Verbo encarnado. Mas, pois, muito que bem, diz pra gente ter consciência do nosso estresse, da nossa raiva. Por quê? Porque quando você está num momento de raiva, pessoal, as pessoas tendem a ficar assim, ela é uma pessoa raivosa, ele é uma pessoa que tem muito ódio. Mas, na verdade, o ódio e a raiva mostra assim que a gente tem que entender que é a energia que está atrás disso, né? Porque o ódio e a raiva passa. Só que a estampa fica. As pessoas ficam com aquela imagem, aquele momento de desequilíbrio. Então a gente tem que ter consciência do estresse. E aqui na página 28, que eu gostaria de compartilhar com vocês, diz assim, ó: quando estiver estressado, tenha consciência do seu estresse. Eu preciso ter consciência que naquele momento eu estou estressado. Responder um e-mail na mesma hora para o seu chefe, ou alguma hora, no momento que você está com raiva, às vezes é melhor você deixar para o dia seguinte. Antes de dar uma resposta enquanto você está encolerizado, de repente espere passar 30 segundos, né? Então aqui diz assim ainda, ó, quando estiver com raiva, tenha consciência da sua raiva. Quando você toma consciência desse sentimento, já não está mais perdido neles. Quando eu tenho consciência que naquele momento eu estou com raiva, eu já não estou tão perdido, né? Agora, quando eu não tenho consciência de que eu estou com ódio ou com raiva e me deixo dominar por eles, eu me torno uma pessoa refém dos meus sentimentos. A consciência permite que você as testemunhe de fora. Ela é inerente, pura, como o céu aberto. Estresse, irritação e raiva podem deixar o céu nublado por um tempo, mas não podem poluí-lo, tá? Emoções negativas vêm e vão como nuvens, mas o céu aberto permanece. Como toxinas que pouco a pouco se acumulam em nosso corpo, se a raiva e o desespero ou o sofrimento se acumulam em nosso coração, precisamos fazer alguma coisa. Pratique exercícios, fale com seu mentor, né? Medite na bondade amorosa. Quando iniciamos esse esforço, as toxinas começam a perder o poder que exercem sobre nós. Então esse livro é fantástico, ele dá lições de relacionamentos, lições de ética, lições para o trabalho, para a convivência com amigos, como lidar com situações adversas. É um livro fininho, não é tão extenso, não é tão denso. Ele tem, deixa-me ver aqui,
Ele tem 253 páginas, mas dá para você aí em uma semana, 2 semanas no máximo, terminar de lê-lo. Então tá aqui a dica, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, de Haim Sunim. É isso aí, pessoal. Tá aqui mais um vídeo do nosso canal, desse programa É Chegada a Hora. Peço que você se inscreva nesse canal. Se você gostou do vídeo, não custa nada. Dê o like, compartilhe. E é isso aí. Até a próxima. Deus abençoe. Te vejo no nosso próximo vídeo.